E nós temos o nosso quadro O Assunto É, com entrevistas que interessam a nossa audiência. Pois é, e hoje para o nosso Assunto É, eu vou falar sobre a campanha Abril Verde, que é encabeçada pelo Ministério Público do Trabalho. Deixa eu cumprimentar aqui o Carlos Alberto Lopes, ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho Rondônia e Acre. Seja bem-vindo, muito boa tarde, satisfação recebê-lo. Obrigado, Dilson. Satisfação é minha em poder representar o MPT aqui e ter esse espaço para falar desse tema tão importante para os nossos telespectadores aqui. Procurador, antes da gente começar a falar sobre o Abril Verde, o que é o Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho ele é um ramo dessa instituição que é o Ministério Público, né? Ele é um ramo federal, então assim como o Ministério Público Federal, ele é um ramo que atua nas condições de trabalho. Então atua perante as empresas, perante os órgãos públicos para garantir o trabalho decente nas relações de trabalho. Então, desde evitando fraudes trabalhistas até garantindo que o processo produtivo seja seguro, que a gente tenha a inclusão de adolescentes no mercado de trabalho, entre diversos outros temas. De alguma forma, é um braço aliado também e principalmente do empregador, porque quando você tem essa ação de acompanhar o desenvolvimento da atividade, seguindo as devidas regulamentações, você acaba impedindo que as empresas acabem cometendo erros que culminem até no fechamento da mesma, porque são questões que podem atrapalhar a vida financeira da empresa. E quando você segue tudo que tem que ser seguido, naturalmente as coisas fluem melhor, né? Esse aspecto que você traz é bem interessante, né? Às vezes a população em geral associa que o Ministério Público do Trabalho atua em defesa do trabalhador necessariamente. Não, a gente atua em defesa da legislação trabalhista e o empregador que observa a legislação trabalhista, ele está garantindo uma concorrência leal naquele setor. Então, o empregador que observa a legislação trabalhista, ele está garantindo uma competição segura, diferente daquele empregador que, para reduzir o seu custo, evita cumprir com normas trabalhistas, desde o registro em carteira, mas até as questões de meio ambiente do trabalho, que são as mais importantes. Até porque já foi esse o tempo em que a gente tinha na mente que o empregador fazia o que bem entendia, depois fazia o acerto como bem entendesse também. Hoje até o próprio fechamento do ciclo de uma parceria entre o empregado e o empregador, ela só é homologada diante do Ministério Público do Trabalho, né? Diante do órgão regulador, fiscalizador. E se você faz isso de forma transparente e seguindo o que rege uma legislação, naturalmente você não vai enfrentar outros problemas. Isso é bom para ambas as partes, pelo menos desde que seja aplicado exatamente nessas condições que a gente acabou de debater aqui, né? E o papel do procurador dentro da instituição? Bom, o procurador do trabalho é aquele que representa o órgão, né, que então participa das ações, ajuizando ações civis públicas, faz audiências na Justiça do Trabalho. Então a gente atua tanto administrativamente nos inquéritos, né, nas nossas investigações, e aí nessas investigações, quando a gente constata alguma irregularidade, a gente propõe o termo de ajuste de conduta. Se o empregador ou aquele órgão público tiver a intenção em voluntariamente resolver a questão, concede-se um prazo geralmente para essa resolução e se assina um compromisso de não reincidir naquela prática. Se o empregador não quiser, a gente busca o ajuizamento de uma ação civil pública na Justiça do Trabalho para conseguir o cumprimento dessa legislação trabalhista. Esse é geralmente o lado mais repressivo da nossa atuação, né? Mas a gente tem também um lado mais promocional, que a gente fala, né? Induzindo políticas públicas no mundo do trabalho, seja induzindo a empregabilidade, fazendo programas de capacitação, até porque essas ações que a gente ajuiza na Justiça do Trabalho, elas geralmente envolvem o pagamento de uma verba que chama dano moral coletivo, que é uma indenização daquele que descumpriu a legislação para a sociedade. E esses valores eles retornam para a sociedade por meio de diversos projetos sociais, diversas ações em que a gente direciona para a recomposição desses danos. Além desse principal papel do Ministério Público do Trabalho, tem as ações sociais que bem pontuou agora o senhor aqui. Estou recebendo o Carlos Alberto Lopes, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. É sempre desenvolvido nessas duas regiões, né? O Ministério Público do Trabalho, com base aqui em Porto Velho, ele tem essa jurisdição, digamos assim, dos dois estados, Rondônia e Acre, né? Isso, a gente atua na mesma divisão de estados que a Justiça do Trabalho. Então, assim como o Tribunal Regional do Trabalho daqui é dividido em Rondônia e Acre, o Ministério Público do Trabalho segue essa divisão e nacionalmente da mesma forma. Vocês têm uma campanha agora chamada Abril Verde. O que é essa campanha? Bom, essa campanha é uma campanha nacional de muitos anos. A gente vem trazendo essa bandeira, que é o mês de abril ser dedicado a falar da saúde e segurança no trabalho. Esse ano, especialmente, a gente traz o tema das mudanças climáticas que tem afetado o mundo todo, o Brasil também, mas especialmente aqui o nosso estado de Rondônia. A gente viveu há poucos meses uma seca histórica e agora, poucos meses depois, está vivendo uma cheia
quase chegando próximo da marca histórica, e isso afeta não só as comunidades que estão lá, mas os trabalhadores que estão lá, né? Os trabalhadores ali da região do Baixo Madeira e das outras regiões atingidas. Não só também essa questão do rio, né, do nosso Rio Madeira aqui, mas também as queimadas que a gente viveu recentemente no ano passado de uma forma muito mais intensa. E aí a gente, né, morando aqui como cidadão, a gente percebe isso, mas a gente também às vezes esquece de pensar que o trabalhador no seu dia a dia ele está exposto a essa fumaça também. E aí a gente está trazendo a sensibilização para os empregadores considerarem esse risco, ou seja, o risco das mudanças climáticas nos riscos previstos para determinada atividade que é desenvolvida. Perfeito. E ela tem, é alusivo, evidentemente, a esses temas colocados pelo senhor? Tem um período específico? Como é que na prática isso é executado? Tá, envolve uma série de ações durante o mês de abril e aqui regionalmente a gente está estendendo também um pedaço para o mês de maio. A gente está com diversas ações, a principal delas se iniciou hoje, que é uma mostra coletiva que está sendo realizada, uma exposição no prédio do Ministério Público do Trabalho. Então quem for aqui de Porto Velho, ali na Avenida Presidente Dutra, 455, das 8 da manhã até as 15 horas, né, até as 3 da tarde. No espaço no nosso hall tem ali uma exposição com diversos artistas rondonienses e alguns de outros estados do norte também, buscando sensibilizar a população sobre os impactos das mudanças climáticas para essas vidas e para essas vidas trabalhadoras. Então tem fotos, tem também documentários do REC em parceria com a Unir, que está trazendo também registros aqui do Baixo Madeira da nossa cidade. E no dia 28 a gente vai ter lá também uma audiência pública para tratar sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo do trabalho. E é muito pertinente a gente falar disso porque a gente tem também não só esse contexto, né, dos desafios que a gente vive com a mudança climática, como também a alteração de uma norma importante que passa a viger a partir do próximo mês sobre saúde e segurança do trabalho. A NR1, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, sofreu uma alteração que entra em vigência a partir do mês de maio, dentre os riscos que as empresas precisam mapear e tratar, também os riscos psicossociais do trabalho. A gente teve um aumento nos últimos anos muito crescente de afastamentos decorrentes de transtornos mentais e no ano passado foi o maior número em 10 anos, que é a série histórica sobre o tema. E a partir disso, teve essa alteração na norma regulamentadora e as empresas, a partir do mês que vem, têm que implementar nos seus planos de gerenciamento de riscos, os PGRs, também medidas para fazer frente aos riscos psicossociais do trabalho. Então, é um momento de dar visibilidade a isso, para que as empresas passem a revisar os seus planejamentos e possam garantir um ambiente de trabalho mais seguro para todos. A Justiça do Trabalho ela não legisla, ela simplesmente fiscaliza e aplica as leis, correto? Então, se há algum tipo de divergência acerca do campo de atuação da instituição, isso começa lá no Congresso, né? Porque tem muita gente que questiona sobre a necessidade, a implementação do campo de atuação, mas na realidade são execuções daquilo que um país já determinou que deve ser exercido os métodos de acompanhamento, de assegurar tanto, e aí eu gosto muito de colocar esse ponto, o lado do empregador e do empregado, porque, volto a repetir, se está tudo normal não tem problema, né? Se você não sai da normalidade, se você segue aquilo que se propôs, quando a gente empreende, quando a gente abre qualquer tipo de negócio, existem normativas. E aí, para que tudo aconteça da forma produtiva, você precisa só simplesmente seguir. E a instituição está aí para isso, para fazer valer para ambas as partes, correto? Exatamente. Assim como na área sanitária, a gente tem várias normas, não só a legislação, né, a lei mesmo feita pelo Congresso Nacional, como às vezes legislações estaduais, às vezes portarias dos órgãos de controle aqui também, na área trabalhista é a mesma forma. E é interessante tratar aqui da diferença que é o Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público, como a gente estava falando, da fiscalização do trabalho, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que pertence ao Executivo e faz a fiscalização. Então, a gente geralmente atua em parceria, né? Assim como com a Justiça do Trabalho, mas é interessante você pontuar isso, né? O Congresso Nacional faz as leis de forma federal, né? De forma nacional sobre trabalho, e aí o Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta alguns temas por meio das normas regulamentadoras, a NR, né? As NRs, que é o caso dessa NR1 que teve essa alteração que eu acabei de mencionar. E aí os atores que participam desse sistema protetivo trabalhista atuam aplicando essa legislação. O Ministério Público do Trabalho, os sindicatos são grandes parceiros também na conscientização dos trabalhadores e até na adoção de medidas. Os sindicatos podem ajuizar ações coletivas também para garantir o cumprimento dessa legislação. E assim a gente buscar ter um ambiente de trabalho mais seguro para a gente reduzir o número de acidentes, né? Em Rondônia, no ano de 2022, a gente teve 2.900 acidentes, só os notificados, e a gente sabe que tem muita subnotificação nesse campo. E 25 deles foram fatais. Proporcionalmente é um índice muito alto, né? São números muito, muito preocupantes.
Doutor, eu queria agradecer a vinda do senhor aqui. Reforça aí a ação, a campanha Abril Verde deste ano, intitulada Futuro Sustentável no Trabalho e também no Clima. Nós que agradecemos o convite e reiteramos o convite também a todos da população para participar nas nossas redes sociais, MPT-ROAC, e também a visitar o nosso prédio para conhecer a nossa amostra. A paleta de cores aqui foi um acaso, estamos combinando aqui, né, doutor? Verdade. Verdinha. Valeu, mais uma vez obrigado ao Carlos Alberto Lopes, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rondônia e Acre, falando sobre a campanha Abril Verde. Esse é o nosso quadro, o assunto é aqui na tela da Rondovisão TV.